Nas religiões afro-brasileiras, inclusive na Umbanda, temos o hábito de trocar ideias e adotar algumas expressões que poderão parecer estranhas a quem ouve, mas muito claras para nós, sobre muitas coisas importantes. Uma delas é falar que um terreiro está caindo, um médium ou filho de santo está levando uma surra, que o santo não gosta daquilo na oferenda e por aí vai. São expressões estranhas para quem não pertença a essas religiões, mas muito claras aos adeptos e principalmente aos dirigentes atentos. Dependendo do conhecimento e experiência de um dirigente, basta meia dúzia de palavras e já saberá o que está acontecendo e o porquê, baseado nas inumeráveis histórias que já ouvimos de outros terreiros, dirigentes ou que aprendemos em nosso terreiro de origem. Os mitos africanos, analisados com mais rigor, são uma enciclopédia de ensino e repasse de conhecimento que não vale apenas ao candomblé, mas também para o umbandista, porque vemos seus efeitos práticos acontecendo em nossos terreiros. Por exemplo, no mito de Exu Yang, como filho de Orumilá, que tem várias interpretações, todas válidas, vemos quando a energia que percorre o axé se torna destrutiva, quando não devidamente realimentada na medida correta. Poderá se perguntar, mas como se faz essa realimentação? Ela se faz através do ebó no candomblé, da oferenda na umbanda. Um congá se diferencia dos altares de muitas religiões. Na umbanda, lidamos com energias semimateriais que terão inúmeros resultados nesse e no outro plano, mas basicamente reequilibrar quem sintoniza com essa energia. Em outras palavras, quem chega perto dele com fé será avaliado pelos guias e vai receber o que necessita. Será através da prece feita nele, na entrega de oferendas aos seus pés, no uso de velas acesas permanentemente para que ele nunca fique no escuro, é que essas energias vão se realimentar e movimentar-se continuamente, indo em direção às altas esferas junto aos nossos guias ou em direção aos necessitados, aonde quer que estejam. Essa energia, sendo continuamente alimentada e na justa medida, ou seja, nem de mais, nem de menos, é determinante para que um terreiro tenha êxito ou não em suas atividades. Axé é o fluxo de energias correntes de ida e vinda que fazem com que aquele lugar tenha vida, estando protegido espiritualmente e sendo fonte de equilíbrio e bem-estar a todos. Um axé guarda semelhança à água corrente de um rio ou fluxo contínuo do sangue em nossas veias e também será personificado nos mitos, quando lidos com a devida atenção, suas entrelinhas, como vimos antes. Grosso modo, a semelhança de um celular posto para carregar, realimentando o aparelho para que ele não apague, assim funciona um axé dentro de um terreiro. Sem alimentação adequada permanentemente, ele vai se extinguindo. É o que acontece quando o dirigente abandona as moscas, um congá, uma tronqueira ou os trabalhos espirituais naquele ambiente, inclusive em intermitência, sem compreender que sem esse movimento contínuo de energias, ele será interrompido junto às esferas superiores. E normalmente o processo começa devagar,
até que possamos sentir os resultados desse descuido imperdoável dentro de um terreiro de Umbanda. Os resultados serão comuns e bem fáceis de perceber. O terreiro começará a cair, como costumamos dizer. Começam os guias avisando a tempo, mas sendo ignorados pelo dirigente. Será notada uma decadência material e espiritual no lugar e na corrente mediúnica. Problemas sérios vão se tornar comuns a todos e perturbações espirituais vão acontecer. Muitos dirão ser castigo divino, coisa que sabemos não acontece. Guia de luz não castiga, mas respeita a vontade de seus médiuns. Se preferem ficar sem sua proteção, desligando-se das energias vindas da Aruanda, todos vão respeitar seu livre-arbítrio. As coisas são muito simples nesse e no outro mundo. Quem não trabalha, não come. Quem não limpa a sua casa vai se sujeitar às doenças, e médium que fecha as portas aos bons espíritos vai ficar sozinho. E esse mundo, ainda tão espiritualmente inferior, é impiedoso ao desavisado. Ou aprenderemos a lidar com nossa mediunidade e compreender como funciona o plano espiritual, ou ficaremos a Deus dará. Mas como já dissemos, o livre-arbítrio é sagrado a cada um. Espera-se de um dirigente que ele tenha conhecimento para implantar um terreiro com seus guias e desligá-lo corretamente quando sua espiritualidade ordenar. Isso não será tão simples quanto pensam e vai exigir que busquemos autorização espiritual para fazê-lo com segurança. Bem, os africanos ensinaram tudo em seus mitos. Nossa espiritualidade não cansa em avisar. Basta apenas que aprendamos a escutar. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo feito com muito carinho, especialmente para você. Até a próxima!